na alma para aprisionar com pensamentos errados, falsas ideias, sofismas. E Deus, a unção de Deus é quem liberta, a unção de Deus é quem cura. Em nome de Jesus, pode mudar um pouquinho, Flávio. Então vamos lá para a palavra. Os primeiros sinais, aqui está demonstrando o domínio do diabo, dos desejos dos homens que não possuem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Aqui está um exemplo em 1 Samuel, capítulo 15, 22. A demonstração que quando o homem perde a presença de Deus, ele se torna dominado. Ele começa a estar subjugado a uma ação de espíritos que vêm para atormentar a sua alma, para perturbar os seus pensamentos. É bíblico. As forças espirituais, irmão, não perdem tempo. Quem perde tempo é os crentes, dormindo às vezes. Em casa, quando deve orar, fica sem televisão, muitos crentes, né? E quando Deus põe no coração o desejo de orar, vai lá assistir Netflix, perde-se 2, 3 horas numa coisa que não edifica em nada, só fica para contar a história. Mas aqueles que creem, aqueles que põem a sua vida ante Deus, estão sob o domínio do Espírito Santo. Mas aqueles que começam a brincar, a desprezar as coisas de Deus, geralmente a unção sai do seu corpo. A presença de Deus não consegue entrar em lugares que você não permite. Se o coração não estiver voltado para Deus, Deus não vai fazer o que você não quer que Ele faça na sua vida. Por isso tem que voltar o coração para Deus. E aqui está um exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, 22, um exemplo de quando a pessoa perde a presença de Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Aí acontece o remover, o agir do Espírito de feitiçaria e de idolatria. O que é a feitiçaria? Controle, manipulação. O que é orgulho? Nós falamos no livro passado, orgulho. A idolatria é orgulho, a adoração a si mesmo. E aqui tem dois exemplos que eu vou dar, mas esse é um bom exemplo de como a ação do espírito maligno opera sobre a natureza humana, quando ela começa, principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Que começam a perder a sua comunhão com o Espírito Santo. Vamos ler então só o versículo 22. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Perguntando Samuel: obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta ou a rebelião contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado de idolatria. O Senhor rejeitou o reino, porque você rejeitou as ordens dele. Então você quer saber quando o Espírito está agindo maligno, com esse propósito da feitiçaria, vamos dizer, que ele quer o controle, ele quer manipular a sua vida? Quando você começa a rejeitar a palavra de Deus. Você recebe a instrução de Deus, ou numa igreja, ou uma vez orando, lendo na sua casa, o Espírito fala para você: para com isso, faz isso, faz diferente, vai na contramão, não faz o que o diabo gosta, faz o que Deus gosta. E você rejeita: não, isso aí é besteira, já fiz, não funcionou. Aí começa a feitiçaria, vamos dizer, o propósito desses espíritos a entrar sobre as emoções da pessoa. Porque o que ele quer, irmão, esses espíritos menores, é domínio, é preparar o caminho para o dominador. Dominadores são espíritos de possessão, tá? São líderes de um mundo grande, às vezes, de espíritos malignos. Só tem noção quem já trabalhou com libertação, quem já pôde ter uma experiência com libertação. Tamanha a força espiritual que vem sobre a vida de uma pessoa para tentar impedi-la de viver aquilo que Deus quer, que é principalmente permitir que o Espírito dele habite em você. A gente canta que a promessa de Deus, sabe qual é a maior promessa? É a primeira promessa, é o meu Espírito habitar em você, é o Espírito Santo em você, não só sobre você. Você tem um amiguinho que você dá a mão para passear de vez em quando, é alguém que move o seu coração, alguém que guia os seus passos, alguém que você deixa ele participar da sua vida. É a intimidade com Deus. Então, quando nós começamos a rejeitar aquela palavra de Deus em nós, começamos a achar que sabemos o que estamos fazendo, que a palavra não funciona para mim, funciona para as outras pessoas,
podem ter certeza da presença de espíritos atuantes, usando de pensamentos para começar a preparar um caminho pior para você. E assim foi na vida de Esaú. A feitiçaria começa, os espíritos malignos começam devagar. Ele começa tentando convencer você de que aquilo não funciona com você. Ele quer interferir naquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Então ele começa a querer domínio, controle e manipular você, as suas emoções. Aí o espírito da idolatria, o que é? O orgulho. Você quer saber se você está andando num caminho de rebelião, de rebeldia para com a comunhão com Deus, com o Espírito Santo? Então preste atenção. Como que eu estou lidando com a palavra de Deus? Estou rejeitando ela. Todo mundo é pecador, só eu que não. Não, as pessoas pegam, isso aí não serve para mim, a palavra não serve, porque eu não faço isso não. As pessoas falam, mas eu não faço. É um sentimento de manipulação do inferno mesmo, que faz com que a pessoa pense que o que é errado é certo. Ele transporta o pensamento para combater a palavra de Deus, não tem outro objetivo. Mas a idolatria é um pouco pior ainda, porque a idolatria Deus abomina também. Por que a idolatria? No sentido do homem adorar a si mesmo, que é o espírito do orgulho. Então o espírito que vem exercer controle, que vem exercer manipulação, é feitiçaria para Deus. E o espírito que vem levar você muitas vezes a um pensamento de que não, eu sei, eu sou espiritual, eu não preciso de ninguém orar por mim, eu não preciso de pastor, não preciso de ninguém, Deus já me ensinou, é Deus que me guia. Eu cuidado com isso aí. Ou então Deus falando com você, faça diferente, e você, não, eu sei, o problema é eu, é ela, o problema é ele, o problema é o chefe, o problema é o outro. E você está na verdade numa posição de orgulhoso. Deus diz, eu vou abater os orgulhosos e vou exaltar os humilhados. Então ser humilde é muito mais importante na hora de você vencer uma batalha do que ser orgulhoso. O orgulhoso acaba destruído e sozinho. Isso é bíblico, está aí para nós. Temos que prestar atenção. Então esse mover do inimigo que veio sobre Saul, o que disse Samuel para ele? O que é melhor, Saul? É você obedecer ou ficar oferecendo sacrifício? Ficar colocando uma aparência, coisas aparentes para Deus, que era o sacrifício, representava isso. Uma ovelha é uma coisa aparente. Deus está lá preocupado com carne de ovelha. Era um ritual da época, mas Deus não está preocupado com isso. Deus estava esperando algo da vida de Saul, porque a oferta era aceita não por causa da perfeição da ovelha em si, mas por causa do coração do homem. Então apresentar as coisas de qualquer jeito não funcionava para Deus. Ele rejeitava, e Saul rejeitou a Deus, a Bíblia diz. A palavra que Deus deu a ele, faça desse jeito, Saul, o rei Saul. Ele não fez, e ele rejeitou. E o que disse a palavra de Deus? Melhor obedecer. Ele disse: o orgulho é pecado como um pecado de idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Então Deus disse: eu te rejeitei, Saul, porque você me rejeitou. Então cuidado, quer saber como está caminhando as suas emoções? Preste atenção. Se você está sendo controlado por um sentimento constante de devotismo, negativo, uma coisa que está te levando numa direção errada, você não está conseguindo dizer não para certos pensamentos e continua praticando coisas que desagradam a Deus. Presta atenção. Eu estou achando que o problema só está nas pessoas, não está em mim. Cuidado, isso é orgulho, isso é força agindo indiretamente sobre a tua alma. Preste bem atenção. Vamos lá então para ver o exemplo, o que aconteceu com Esaú, de que o Espírito toca, é ungido de Deus. Não segura não, pastor, pode ser profeta que for, dê trela para o diabo, ele vai tocar, porque a Bíblia diz que ele não toca em quem não peca, em quem não desobedece a Deus, quem está atento com os seus passos para a obediência. Mas aqueles que deixam se levar por desobediência, ele tem autoridade, ele vem tocar sobre nossa vida as forças espirituais. E foi o que aconteceu aqui com Saul. Veja lá no capítulo 16 de Samuel, 1 Samuel 16:14 agora. O que disse o Senhor? Disse: porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram: existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que atormenta o rei.
que ele rejeitou a palavra de Deus, ficou sob um mover de feitiçaria, uma influência demoníaca na vida de Saul, porque ele rejeitou a palavra de Deus e começou a achar que estava fazendo a coisa certa, não reconheceu o seu pecado, começou a mover o espírito de idolatria. O inimigo começou a se organizar para trazer perturbações. O que significa aqui ele dizendo? Então o Senhor o enviou um espírito por parte do Senhor que atormentou a mente, a alma de Saul. Atormentar é como torturar. O atormentador é aquele que causa aflição, é aquele que causa angústia, é aquele que vem para torturar a pessoa, para conduzir pessoas para o pensamento, para causar sofrimento, ou situações para causar sofrimento. E a Bíblia diz que Deus permitiu, quando ele está dizendo aqui, irmão, que foi por parte do Senhor, não pode o espírito maligno, Deus não manda o espírito maligno, Deus tem demônio lá que trabalha para ele. Não é isso que está dizendo, é porque na época os judeus eles pensavam diferente, eles achavam que tanto mal quanto bem era Deus quem liberava, por isso que eles estavam dizendo por parte do Senhor. Os servos de Saul interpretou dessa forma. Mas na verdade isso é a permissão de Deus, porque aonde a luz sai, as trevas começam a tomar conta da sua vida. Então os espíritos malignos, pela permissão de Deus, porque Deus poderia impedir que aqueles espíritos se aproximassem de Saul, mas Deus permitiu. Por quê? Rejeitou a Deus. E ele diz: porque você rejeitou a Deus, Deus também te rejeitou. E quando ele diz que Deus se rejeitou, é porque ele se afastou, ele saiu de perto. E quando eu apago a luz aqui, se eu apagar o interruptor, a luz para, a treva toma conta. É isso que ele está dizendo. Deus permitiu que o demônio tocasse sobre a vida de Saul. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o atormentador, irmãos, ele vem para causar dano, para causar sofrimento, fazendo que você fique atormentado, sofrendo com angústias, com sentimentos de derrotismo, que não tem mais jeito, que você não consegue, que o melhor caminho é morrer, o melhor caminho é desistir da vida. Pensamentos humanos sobre influência muitas vezes demoníaca, porque aonde o Espírito de Deus está, não há domínio de pensamentos maus que seja maior que o pensamento da palavra de Deus dentro de você. Por isso que eu digo, quando você alimenta-se da palavra de Deus, dá crédito a ela, o Espírito sempre vai usar a palavra de Deus para te levantar na esperança, para te dizer: não é o fim ainda não, você vai conseguir, não é o fim ainda não, porque a fé pode fazer coisas impossíveis, mas você tem que estar cheio da palavra. Agora não ora, não lê a palavra, às vezes não vem nem na igreja, porque às vezes na igreja pelo menos você recebe a palavra de Deus, mas não, fica lá na caverna, escondido, lá esperando alguma coisa mude. Aí que vem as trevas, não é treva. Entrar numa caverna é ir para o escuro, não é isso? Uma caverna escura. Então quer entrar para o escuro, vai lá para o escuro. Sabe o que vai ter no escuro? Morcego. Vai ter só trevas, coisas para tentar sugar a tua alma. Por isso que a presença de Deus é a melhor coisa que você faz. Não deixe se levar por influências demoníacas para atormentar a sua alma, as suas emoções. Comece a reagir. Feitiçaria, você não vai controlar os meus pensamentos. Se essas vozinhas vêm, às vezes eu penso coisa negativa, mas se eu começo frequentemente a pensar isso, você como um crente, como homem, mulher de Deus, você tem que prestar atenção e dizer: opa, o sangue de Jesus tem poder. Porque se o inimigo está usando essas vozes para manter aceso esse pensamento mal, eu repreendo em nome de Jesus. O que eu estou querendo ensinar para você não é você ficar paranoico com questão de demônios na sua vida, não. Eu estou ensinando a você a prestar atenção que tem muitas coisas que você está pensando que é um fundo espiritual nisso, e que você tem que usar as duas coisas. Uma mente saudável, pensar as coisas certas, agir para ter uma mente saudável, porém prestar atenção nas coisas espirituais. Porque às vezes o demônio está tocando em você, e se ele está perto demais é porque alguma coisa está errada. Ou você está pensando de forma errada, ou agindo de forma que não agrada a Deus. Você tem que reagir. Estou cheio de mágoa, eu odeio, já tem. Você está dando trela para o diabo. Você está permitindo vir o controle de espírito tocar na sua alma, vir para manipular a sua alma, as suas emoções, as portas da sua alma. Eu falo as portas para resumir: pensamentos, emoções e vontades. Porque ele quer dominar a vontade.
Essas forças espirituais sopram com um propósito: dominar o seu desejo. Quando ele te domina, ele faz você fazer o que ele quer. E aí começa a vida de possessão demoníaca. Aí você não tem mais controle às vezes. Aí é onde se desvia, onde volta de novo para onde estava, e ele fica preso nas trevas. Mas você foi chamado para a maravilhosa luz de Deus, através de Cristo Jesus. Você tem uma marca do sangue, e Jesus diz: todas as vezes que você usarem meu nome e vocês clamarem pelo meu sangue, vocês vão ser salvos. Quer dizer, vai ser livre. A sua mente vai ser livre. Às vezes eu estou em situações que vem um pensamento e eu fico, daqui a pouco vem de novo. Eu falo: não é possível. Não, mas essa pessoa faz isso, ele não pode continuar assim. Você tem que ir lá resolver. Eu digo: deixa para lá, isso já está resolvido. Mas mesmo assim, no outro dia vem um pensamento e não vai lá. Você precisa fazer. Aí eu vi o Senhor falar: opa, peraí, 3 dias pensando na mesma coisa, sendo que eu já disse que eu não vou fazer isso. Em nome de Jesus, pensamento, eu não preciso de você, esse tipo de pensamento. Eu te rejeito na minha mente. E em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha sobre a minha mente agora. E em nome de Jesus, saia de perto de mim toda espécie de espírito maligno que esteja tentando controlar a minha mente. Vai embora. Não é brincadeira não. Eu estou falando para vocês, não é coisa que eu estou trazendo teoria para vocês. Estou trazendo prática do que eu faço. E vocês vão ver de perto como é o poder. Quando eu perguntei para Jesus há muitos anos atrás, era novo convertido, disse: por esses pensamentos, como que eu venço isso? Ele disse: só clame pelo sangue, e você vai ver sair da sua mente. O sangue de Jesus cobre na hora qualquer tipo de pensamento que você possa ter. E quando você lembra do sangue de Jesus, você lembra da cruz, e a cruz te constrange pelo amor de Deus, e os pensamentos passam a não ter poder sobre você, sobre aquele momento. Tocando sempre, todos os dias, pelo sangue. Veja só o que diz lá. O que diz lá: Saul foi apresentado pelo Espírito, por parte de Deus, pela situação que estava sendo interpretada da época. Mas quando fala a parte de Deus, é que Deus estava permitindo. É a vontade permissiva de Deus. Quando fala a vontade, é que ele podia interferir naquilo. Mas disse: não, você não me quer. Você brinca com a minha palavra, tá bom? Eu não vou brincar com você, não vou deixar você. Deixa aí, faz o que você quer aí. Fica na sua idolatria aí, no culto a si mesmo. Eu sei o que estou fazendo, então vai lá. Aí conta os dias depois, dá de volta: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, porque o inimigo não brinca também. Assim como Deus não brinca, o inimigo também não brinca. Então ele vai vir para cima. Então, usar atormentadores é bíblico. Ações malignas que vêm para atormentar a alma do homem é bíblico, porque sem a presença do Espírito Santo é só problema, é só poder maligno para oprimir, porque é isso que o diabo quer. Sai de perto, Deus, sai de perto dele, porque eu quero destruir a alma dele. E se Deus sai de perto do diabo, tem Deus, as forças malignas tem Deus. Então por isso tem que estar na presença de Deus. Não consigo orar em casa, não consigo buscar a presença de Deus, então vai para a igreja. É um lugar que você tem uma oportunidade de ouvir a palavra, fortalecer a sua fé. Reaja, não deixe eles dominar, não, esses cachorrinhos do diabo, não. São espíritos menores, não são pequenos demais. Se vocês pudessem ver, alguns não têm algum culto em casa, um espíritozinho lá, correndo lá. São espíritos menores que estão coagindo ali naquele ambiente, para criar um domínio, para preparar o caminho para algo maior. E qual é o algo maior? É o espírito que é chefe lá, que domina, ele quer possuir a tua mente. Não tem chance nenhuma de você escapar da destruição do diabo. Mas enquanto os cachorrinhos da gente tem jeito, use o sangue de Jesus, use o nome de Jesus e diz: não, diabo, aqui sobre os meus pensamentos, espíritos malignos ocultos, você não vai ter poder. Eu te rejeito, eu te denuncio, eu não preciso desse pensamento. Agora veja só o que aconteceu. Jesus mesmo confirmou isso. Abra lá em Mateus 18:34. Um versículo ele está dizendo, Mateus 18:34. Olha o que ele disse, porque alguém não quis perdoar o outro. Olha só. Aí eles falam: não, é coisa de Isaú, é do Velho Testamento. Olha o que ele disse, Jesus: indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. É isso, versículo 34. Só. Ali uma história de alguém que Deus perdoou e não quis perdoar. Por exemplo, a palavra diz: faça, e você rejeita a palavra como Isaú rejeitou a palavra. Aí você diz: não, eu sei, não merece, ele que venha, ela que venha pedir perdão. Tá bom, é isso que Deus está falando. Aí Jesus disse assim: ó,
por causa dessa pessoa que agiu assim, não quis perdoar o outro, ele disse: indignado, o seu Senhor entregou os verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um dos seus irmãos. Quando você vai ver o significado de verdugos, às vezes dá uma investigada, você vê, é alguém que executa a pena, é alguém que castiga, que tortura, é alguém, uma pessoa cruel, que aflige. E isso é Espírito de Deus, faz isso? Não, é carcereiro, a gente não é carcereiro, é cara que tranca, é gente que dá a sentença para ver a pessoa sofrer. Não, carcereiro é do mal, né? Mas diga assim, pessoas que querem ver, é os carrascos, não é nem carcereiro, é carrasco. Isso ele está falando o quê? Se Jesus estava ensinando as questões espirituais, quando ele disse Deus entregará também você, é porque ele está dizendo, à medida que você perdoar, eu vou te perdoar. Então quer ficar aí rejeitando a palavra, também te rejeito. Vou te deixar passar por essas influências demoníacas. E aí vem uma sequência de torturas, de perturbações na alma da pessoa. E a gente pega boa parte de pessoas até com câncer, e você vai ver falta de perdão. Pessoas consumidas por demônios, por falta de perdão, você acredita? Já vi pessoas se libertam por isso, porque só que a gente expulsava e não saía. Mas quando de repente o Espírito diz, fale para ela e para o pai dela que está aqui perto, peça perdão para ele e perdoe ela. Quando eles acabaram de perdoar, foi repreendido, o demônio saiu do corpo da menina e não voltou mais. Para vocês entenderem como o inimigo ele se acha no direito quando a gente rejeita a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só quando lê na Bíblia, não, é o que já está lá dentro. Você leu da palavra. Quando o Espírito fala a palavra viva com você, não faz isso não. Isso não agrada a Deus. Não age assim não vai bater nela não vai dar satisfação, tirar satisfação, não vai ser pior. Não vai aumentar o sofrimento dessa pessoa por causa de dinheiro, não. Fique tranquilo, relaxe, fique firme. Deus é a tua justiça. Você resolve obedecer a palavra, aí você está sobre a luz de Deus. Aí sim, quero ver espíritos vir para te perturbar. Mas se está tendo influência, preste atenção, você está na luz. Ele te transportou para a sua maravilhosa luz, quando você crê em Jesus e está guardando a palavra de Deus. Então se alguém está perto de você, ocupar em pensamentos constantes de destruição, preste atenção, use o nome de Jesus, use o sangue de Jesus, não aceite certas permanências, constâncias de pensamentos que vem para tentar convencer você que ele quer dominar, ele quer controlar, ele quer que você ache que não é problema espiritual, não, é só psicológico. Cuidado, os psicólogos ajudam, os pastores ajudam no seu aconselhamento, mas tem forças espirituais que eles não podem tirar. Só o nome de Jesus que tira, só o poder do nome de Jesus. E quando a pessoa toma uma posição de crer em Jesus, de entregar a sua vida e fazer o que ele pede, se você rejeitar a palavra de Deus, ele também vai te rejeitar. Porque ele me diz que ele vai te rejeitar, ele vai deixar você. Faz aí o que você quer, você não é orgulhoso, faz aí o que você quer, então vamos ver se dá certo. E aí você vai ver que vai se dar mal, porque os verdugos virão. Jesus confirmou isso. Deus fará da mesma forma. Há espíritos enganadores que vão intermediando no meio de campo aí no pecado na sua vida para tocar em você. Mas Pedro diz que aquele que está em Cristo que não peca, o diabo não pode tocar, você está na luz. E você mesmo quando você peca e confessa, você está na luz, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então não aceite, eu já pedi perdão, eu já mudei essa atitude. Então pensamento, você não pode continuar aqui. Eu te rejeito na minha vida, eu te rejeito na minha mente, em nome de Jesus. Então isso foi um exemplo de Saul, onde o Espírito veio atormentar ele. Mas veja só o que aconteceu, a produção desse Espírito que diz que Deus permitiu se aproximar de Saul e interferir nas emoções dele. Vá lá para 1 Samuel 19:9. Olha o que ele diz. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente, um Espírito da parte do Senhor apoderou-se de Saul, estando com a sua lança na mão. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul atirou contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Mas Davi se desviou dele, de Saul, e da lança
foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir naquela noite. Sentimento de raiva, que ódio o rei Saul estava, porque Deus tirou o seu espírito dele. Mas ele está dizendo aqui, quem moveu essa raiva mesmo aqui no começo? Forças espirituais. Ah não, a raiva é humana, isso é normal, realmente. Tem a parte humana, é raiva, virar mas não pequenos, é humano. Natureza emocional inchada, né? Carninha, mente carnal. Tem que comer, não leva o recado para casa, não, resolve na hora. Vai. A ira. Mas cuidado que tem demônio nesse negócio também, às vezes, que ele quer, ele adora esse tipo de pensamento. E quando isso começar a ser um hábito na sua vida, uma constância, pode ter certeza que o caminho está sendo preparado. A feitiçaria já está entrando. O controle, a manipulação dos espíritos menores já começou. E se você não acordar, vai vir domínio. Aí quando põe a mão em você, às vezes começar a orar, você vai cair no chão aí. E vai dizer, mas como pode um crente cair endemoniado? É porque rejeitou a palavra de Deus, preferiu mais as trevas, como diz a Bíblia. Jesus veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos os que o receberam, João capítulo 11, todos os que o receberam, foi-lhe dado um poder de serem feitos filhos de Deus. Um poder. Autoridade, o poder quer dizer. Não, peraí, demônio, comigo não. Você vai mexer lá com seu Zé lá, que não conhece a palavra. Mas ele não, nem perto, não, quer que eu tire mesmo. Está dando para entender? Nem tudo é demônio, mas se a mente está se conduzindo em hábitos e pensamentos, cuidado, que ele vai fazer uso do que você chama de sentimento normal, pensamento normal, coisas dos homens, cuidado. Aqui está um exemplo. Então Saul foi movido por uma força maligna. E não foi dizendo força natural, mas uma força espiritual maligna. E na hora acendeu a raiva pela inveja que ele tinha de Davi. E ele já lançou a lança para matar Davi, porque Davi era a pessoa que ocupou o lugar dele diante de Deus. Isso foi o ódio, a raiva, a demonstração. Como o inimigo entra através da raiva, através do ódio. E ele começa a manipular a pessoa e fazer o que ele quer na vida da pessoa. Aí bate, não sabe quem bateu, maldiçoa, quebra, destrói a vida da pessoa com palavra e não sabe o que fez, porque está sob o domínio, está sob o controle, o espírito começou a atuar nele, espíritos malignos para conduzir ele nesse pensamento. Uma vez estava orando por uma família em Aquab 5 e ministrando sobre a família inteira. E aí, um pouco antes, essa mulher falou para mim: o marido é uma pessoa muito complicada, ele só amaldiçoa meus filhos. Aí eu comecei a fazer libertação na casa dela, orar na casa dela. E quando eu fui orar, ela disse: olha, mais uma, meu marido nunca caiu endemoniado em igreja nenhuma. Ele vai nas igrejas comigo e não cai endemoniado. Eu disse: não tem problema, nós vamos lá, vamos orar e vamos ver para você. Ele tem problema espiritual, porque ele não se manifesta, ele foi universal, não sei o quê. Porque libertação é o espírito que sabe como agir e fazer. E quando cheguei lá, eu comecei a orar pelos filhos, com os 5 filhos, e o pai dele estava atrás de mim. Quando eu coloquei as mãos sobre você, comecei a orar, ordenar. Não estava endemoniado atrás de mim. Eu nem percebi isso, porque olha isso. Que o filho dele chegou para mim e disse: pastor, o que está acontecendo com o meu pai? O cara estava de joelho todo torto. Ele disse: é isso aí que faz isso com meu pai, é isso que faz ele me amaldiçoar. Eu falei: sério? Porque o demônio que Deus mostrou no homem antes dele cair no lugar é um espírito maligno, uma língua muito grande, sabe, que rasteira vai até o chão. Imagina uma língua de lagartixa, que vai, saía da boca dele, ia pelo chão, e a ponta é como uma ponta de língua de cobra no final, sabe? E ela fazia assim. E ali era o tipo de demônio que amaldiçoava os filhos. Ele falou: porque meu pai amaldiçoa todo mundo aqui, ninguém serve para nada, ninguém presta, é tudo vagabundo, é tudo não sei o que, é tudo não sei o que lá. Ele saía, domínio, vai brincando com as coisas, o mal, e começa a produzir as coisas dele. Aí eu repreendi a vida dele, não ia por aí. Ele falou para mim que ele era pai de santo, não sei o que. Eu falei: minha filha, você quer ser liberto? Vamos lá. Quer ficar nessa vidinha e fica? Não quero ver isso aí. Eu estou vendo que isso em você é maior. Porque está em
estou dando exemplo para entender que as forças espirituais interagem sobre as emoções. E aqui dá um exemplo, o ódio de Saul por Davi. Mas vou dar mais um exemplo para vocês. Abre lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Tem um outro exemplo, esse é extremo, mas serve muito claro para você. Cuidado, você que acha que é espiritual. Cuidado, pastor Hélio, você se achava espiritual demais, achar que está sob controle. Eu sou de Deus, eu sou profeta, eu sou ele. Cuidado. Olha só lá o que aconteceu lá em 2 Reis, no segundo exemplo. Elias, após receber a mensagem de que uma feiticeira queria destruí-lo, matá-lo, ele ficou atormentado. E olha só o que os atormentadores são capazes de fazer com um profeta que orou por um monte de pessoas que morreram por causa da sua oração. O fogo desceu do céu, o poder de Deus veio, e Deus até disse: destrua todos os profetas de Baal. Ele viu o fogo descer do céu de um jeito incrível, que consumiu foi tudo, até a água que estava no altar diante dos feiticeiros. E os feiticeiros ficaram envergonhados com aquilo. Um poder tremendo diante de 300 profetas. Aí um dominador chamado Jezabel, uma potestade, esse cara era o chefe dos chefes. Então uma potestade na figura de uma mulher, que é onde vem agindo geralmente pela sexualidade, pela religiosidade. Esses demônios de feitiçaria agora nesse campo. Então eles vieram, e ela veio, ela só disse: Elias, você vai morrer, amanhã mesmo eu vou acabar com você. Olha só o que aconteceu com o homem, cheio do poder de Deus, um grande profeta respeitado por todo Israel. Vamos lá então ver, versículo 4. Ele, porém, entrou dentro do deserto, Elias, de um dia, pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Olha o que ele falou: e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Só foi receber a má notícia que deu errado, deu ruim. Morreu os profetas, os amiguinhos dele. Morreu aquilo que ele esperava encontrar. Ele queria tanto encontrar o pastor Hélio, dar um abraço, mas ele foi embora para o céu. Isso é decepcionante. Isso, não sei o que fazer da minha vida. Entrando com medo de morrer também, porque se ela fez aquilo com aqueles profetas, o que será que ela vai fazer comigo? Começou os pensamentos na vida deles, na mente deles. Grande profeta, mas irmão, deu lugar, rejeitou a palavra de Deus, porque pensou em fazer o que queria. Ele recebeu uma ordem, e a ordem tinha que ser dada: aguarda até eu te mandar para outro lugar. E ele já ficou pensando em fugir, em sair da posição, rejeitando a palavra de Deus de uma certa forma, porque Deus mandou ele para caverna nenhuma, falou para ele ficar no deserto até ele dar ordem, mas por causa de um mensageiro, olha o que veio influenciar os sentimentos, as emoções de Elias. Olha o ponto que chegou. Isso é um quadro de depressão, é um quadro de medo. Eu desejo a morte porque acabou, não tenho perspectiva mais de vida. Meus amigos, meus profetas, que eram meus amigos, morreram. Agora que vai ser de Israel, acabou a esperança, Israel. Eles vão me matar também, eu vou morrer. Eu não só sirvo para nada. E começa os pensamentos. Algo que dominou um homem de Deus. Por quê? Não ache que os pensamentos são coisas do homem, são coisas espirituais, porque o pensamento é espiritual. Ele vem do que é espiritual. Ele vem do nada, ele vem do invisível, os pensamentos. A gente pensa, a gente ora, produz, e aquilo fica de forma espiritual dentro de nós, dentro do invisível. Então ele pensou, ele entrou em depressão. O cara pedindo para morrer, irmão. Quero morrer, eu quero me suicidar, Senhor. Eu quero morrer, eu desejo me suicidar, eu desejo a morte, porque não tem mais jeito. É muito angustiante esse momento na minha vida. Olha o pensamento, achando que Deus ia responder a ele assim: legal, hein? Poxa vida, eu entendo todo o seu sofrimento. Deus entende. Você deixa o diabo tomando conta da sua vida, tomando conta dos seus pensamentos. Ele te deu o sangue de Jesus, te deu o nome de Jesus para
repreender, para viver o sobrenatural. Maior é aquele que habita naqueles que creem em Jesus do que aquele que está no mundo. Quem era Jezabel com todos os seus poderes? Quem era Jezabel era nada diante do Espírito que estava em Elias, a unção que estava em Elias. Mas ele se deixou levar pelas emoções, deixou se levar pelo pensamento. O que é pior? Eu perdi, eu não tenho, eu não consigo. Cuidado, esses pensamentos virando hábitos na sua vida. Vai para o psicólogo, ele vai te ajudar um pouquinho, mas não vai resolver. Os pensamentos podem voltar se você não souber lidar com eles. Mas se continuar, presta atenção, tem forças espirituais que se aproximam e lutam com as pessoas para dominá-los nesse mesmo pensamento negativo. Repreenda. Primeiro rejeite o pensamento e repreenda. Olha só o que aconteceu com Elias. Se com Elias que tinha unção aconteceu, com você não vai acontecer, irmão. Eu sou de Deus, eu sou profeta, eu sou pastor. Briga, rejeita a palavra de Deus. Sai do lugar onde Deus quer que você esteja. Não é igreja física, não. É do lugar que você esteja como igreja, na presença dele. Sai do lugar, rejeita. Não vou fazer mais nada, outra mão. Sai. É só isso que vem para cima. Atormentações, atormentadores, espíritos opressores estão por aí em monte, procurando alguém para oprimir, para destruir. Nós temos que estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Para finalizar, no 1 Reis 19:9, veja só o que aconteceu, como Deus tratou esse problema de Elias. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus pactos, o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu fiquei. Buscam a minha vida para me tirarem. Ao que Deus disse: venha cá e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou em uma grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio do vento, veio o terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Ele estava dentro da caverna, irmão. Ele estava no escuro já, nessa chorinha, essa ladainha do diabo aí, chorando lá a morte, que ele desejava melhor a morte para ele. E Deus falou. Então foi com um terremoto, tentando chamar ele para fora, para que pelo menos fosse ver as coisas, mas não saiu. E ainda Deus não falou com ele. Mas depois do terremoto, versículo 12, um fogo, porém, veio do Senhor, e Deus também não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada e suave. Aí sim Elias entendeu que era a voz de Deus. Aí representa o Espírito falando com você, às vezes de forma tranquila. Às vezes não é a pregação do pastor, não é a palavra sendo ministrada ali, às vezes é o Espírito falando dentro de você: não faça isso, não pense desse jeito. Mas de novo Deus perguntou para ele: o que você está fazendo ali? Era só ele sair dizendo: me perdoe, tem tudo lugar errado, não era para estar aqui. Era para ter entendido isso, que Deus não queria identificar. Mas a resposta dele foi errada. E Deus perguntou uma segunda vez para ele, se você continuar lendo, e ele disse a mesma historinha: mataram os profetas e blá blá blá. Isso indica que Elias estava sobre um domínio de um pensamento, estava sob uma influência de um pensamento maligno. Mataram os profetas e agora vão me matar. Deus não perguntou isso, Elias. Deus perguntou o que você está fazendo na escuridão, nas trevas, o que você está fazendo dentro da caverna. É isso que ele está perguntando. Você com jornadeira, ele quer que você saia, diga: ele aqui, Senhor, eu estava errado, entrando numa caverna, num lugar errado, num pensamento errado, agora estou aqui na tua luz, fala comigo o que eu tenho que fazer. É isso que Deus esperava. Mas Elias de novo veio com a choradeira dele, por causa da influência de espíritos que estavam próximos, contaminando a alma dele, contaminando as emoções dele, para trazer perturbação. Então, olha o que diz o Senhor no versículo 16 desse mesmo capítulo de 1 Reis 19, só no versículo 16:
Ele disse, versículo 15, né, 16: então o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Agel, filho de Elis, ungirá para ser sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha só o que custou a perda de uma posição. Rejeita o Senhor, sai do lugar que Deus falou. É para fazer e não faz. Quer fazer o que quer, orgulhoso. Quer deixar os demônios continuar influenciando os feiticeiros, né, querido? Continuar influenciando o pensamento. Olha o resultado: perde o que Deus deu, que Deus deu como autoridade, deu como vida com Ele para viver coisas maravilhosas. Perdeu o lugar. Deus disse então aos dias assim: desse jeito aí vai ser difícil, com essa choradeira só vai ser difícil a gente conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Então ele diz: vai lá, só faz uma coisa agora. Essa sua atitude, uma atitude movida por medo. Agora só me resta o quê? Só se pega a outra aí, que tem mais coragem que você agora. Vai lá, pega ele, e agora unge ele, que ele vai tomar o seu lugar. Lá naquele lugar, ele perde coisas que Deus nos deu para viver, porque não posicionamos num pensamento correto, deixamos ser dominados por isso. João 10:10 diz: o ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Amém? O diabo veio destruir, mas Deus veio construir a sua vida. Deus te libertar. Amém? Vamos ficar bem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, fique de pé. Ligue o celular, por favor. Nós vamos orar agora. Deus chai de novo, Tunianas. Avalia pela mão, chai. Dá para entender? Deu para entender? Deu, com certeza. Paulo, tem que entender. É brincadeira, não. Deus está falando que tem coisas para ser ouvidas na sua vida. Para o bem e para o mal, não, Senhor. Então feche seus olhos em nome de Jesus e declare comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso. Tu és Senhor na minha vida. Tu és o meu único Salvador. E não há outro além de ti na minha vida. Que o teu sangue agora, Jesus, seja passado sobre o meu coração, sobre a minha mente, os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades. E que teu sangue liberte agora de todo o poder que o pecado deu, ações demoníacas na minha vida. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia os pensamentos influenciados por espíritos malignos. Eu desligo agora esses pensamentos. Ordeno que saiam da minha vida, saiam da minha mente agora, e que a palavra de Deus assuma este lugar, porque eu sou filho de Deus, e a palavra de Deus faz parte da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no que diz a tua palavra. Em 2 Coríntios 10:3, as minhas armas não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, todas as ideias falsas, para destruir todo sofisma, todos os pensamentos malignos que tentam dominar o meu inconsciente e o meu consciente, os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu ordeno que saiam da minha vida, saiam da minha mente, em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja oculto, manifestando pensamentos, emoções, vontades, eu não te aceito. Você é inimigo de Deus. Então você também é meu inimigo. Você é inimigo da palavra de Deus. Então, espírito maligno, você também é meu inimigo. Eu não te autorizo a continuar agindo na minha vida, a continuar agindo
Estou perdoado pela fé no poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no que diz a tua palavra. Sou filho de Deus e os meus pecados foram perdoados. Estou limpo pelo sangue de Jesus. Todos estes tipos de espíritos malignos que possam estar tocando sobre a minha alma estão proibidos de continuar agindo sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos. Senhor, eu creio no que diz a tua palavra. Em 2 Timóteo 1,7, em nome de Jesus, eu recebi do meu Jesus, o meu único Salvador, o Espírito Santo. E ele não é espírito de medo, ele não é espírito maligno, ele é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele me encheu de fé, o Espírito Santo me encheu de coragem, de ousadia, de amor, e me libertou de todas as legiões de espíritos malignos e curou a minha alma, em nome de Jesus. Diga ao Senhor, eu creio no que diz a tua palavra. Em Marcos 16 e 17, recebi o poder, a autoridade delegada por Jesus Cristo, para que em seu nome todos os tipos de dominadores, os seus espíritos menores que lutam pelo domínio da minha alma, eu recebi a autoridade para os repreender na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, nos meus desejos, vontades, para se aprisionar. Eu os repreendo em nome de Jesus. E aprisionar com medo ou na raiva, eu ordeno que saia com o espírito de raiva, com o espírito de ódio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu ordeno agora que todos os dominadores saiam da minha vida, larguem agora definitivamente a minha vida, larguem em nome de Jesus. Vocês são inimigos de Deus, então vocês não são meus amigos. E eu creio na palavra que foi ministrada, eu creio na palavra de Deus, e em nome de Jesus, sai da minha vida todas as legiões de medo e de raiva que se organizam para controlar. Eu os repreendo em nome de Jesus e declaro que sou livre pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva. Senta só um pouquinho. Glória a Deus. A pessoa tem mais. Tem mais palavra. Mas tem algo para você ouvir. Se chama denúncia dela. Você tem que estar fazendo perto de você individualmente, às vezes. Se chama denúncia. Então presta atenção. Se você por acaso tem tido uma frequência desses pensamentos, talvez chegou a hora de você entender que não basta só cuidar pensamentos. Não basta ficar só buscando a ajuda de psicólogos, de pessoas de conselho de pastor. Você tem que começar a repreender às vezes, em nome de Jesus. Então eu vou falar algo para você. Tem pessoas que já tentaram causar a própria morte em busca de alívio e solução para os seus problemas. Tem pessoas que apenas já pensou e já desejou morrer para aliviar o sofrimento. Tem muitas pessoas que aceitaram a perda mesmo antes de batalhar por algo, porque acham que não vão conseguir. Tem pessoas que ficam tão aflitas diante dos seus problemas que não conseguem sair, não conseguem ver saída para a situação que está vivendo. Tem pessoas que têm medo do presente, medo do passado se repetir, tem medo do que vai acontecer no futuro. Tem pessoas que se sentem angustiadas por isso, quando pensam no futuro ou no passado. Tem pessoas que possuem pensamentos diários de vontade de morrer. De vontade de morrer. Suicídio, desejo de morrer, derrotismo, desespero, medo, não pode deixar. Medo, pensamento de morte. É isso aí. Glória a Deus. Cuidado.
frequente esse pensamento, alguns vão dizer, é depressão, pode ser. Tristeza, é depressão, é natural, se entristecer. Mas quando começa um domínio frequente como esse, é destruição da sua alma. Comece a pegar a luz de Jesus e pôr para dentro de você. Comece a ordenar que saia desses pensamentos. Você não vai ter problema, porque esses pensamentos, eu quero dizer, não vem de Deus para você. Se não vem de Deus, só vem da tua própria natureza pecaminosa ou do diabo influenciando esses pensamentos. Não pense desse, rejeite esses pensamentos. Ordene que essas forças espirituais larguem o seu corpo. São espíritos de morte que produzem esse tipo de pensamento. Amém? Então preste atenção. Tem pessoas que têm medo do presente, do passado, que vai acontecer no futuro. Preste atenção a mover de espíritos malignos. Vou dizer outra coisa. Tem pessoas que parecem que apenas veio a esta vida para sofrer e já perderam a alegria de viver e não tem mais prazer em nada nesta vida. Tem pessoas que parecem estar carregando um peso constante de tanto estresse e pressão que sofrem em sua vida. Tem pessoas que quase todos os dias se sentem desanimadas, entediadas, de mau humor, pessimistas, extremamente sensíveis e se magoam com facilidade. Tem pessoas que todos os dias se sentem muito angustiados, aflitos, cheios de preocupações, que parecem que não vai acabar esses problemas. Se sentem atormentados, angustiados demais. Espíritos que agem às vezes nessa área, que vêm para produzir desgosto, melancolia, excesso de sensibilidade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tem situações de influência demoníaca, às vezes, que vem agindo para causar angústia, para atormentar a sua mente, trazendo ódio pelas pessoas, pela vida, trazendo perturbações sobre o pensamento que você é digno, quando você é derrotado. Preste atenção, são espíritos de opressão que vêm agindo dessa forma sobre você. Em nome de Jesus, aguente firme mais um pouquinho só. Vou falar de mais uma coisa. Tem pessoas que imaginam, que pensam, ouvindo e suspeitando erroneamente e de forma obsessiva de que alguém está lhe prejudicando. Sensação de perseguição, de ciúmes, pessoas que ficam achando que sempre insegura, achando que vive com medo de perder a outra pessoa, que supostamente ama. O seu maior desejo é controlar a pessoa para permanecer numa relação com ela, num relacionamento com ela. Tem pessoas que vivem sempre confrontando as pessoas, mesmo sem motivo. Tem pessoas que vivem suspeitando das pessoas, ninguém é digno de credibilidade dela. Tem pessoas que vivem angustiadas ou com raiva porque não possuem outra pessoa, não possuem outra pessoa e deseja de qualquer jeito adquirir o que aquela pessoa tem. O que são essas forças às vezes nessa pessoa? Ciúmes, confrontação, desconfiança, inveja, agindo. Isso não tem nos crentes, não acontece. Sim, não está acontecendo no crente, tem trevas perto do céu, começa a rejeitar o pensamento, começa a repreender. Isso é paranoia, essa sensação de perseguição, de que o outro quer te trair, que o outro quer te prejudicar. Repreenda em nome de Jesus. Fala dominador, tudo isso não vai ter poder em nome de Jesus. Tem pessoas que vivem com medo de ser mal interpretado, de ser acusado ou censurado, ficam angustiados, buscando ser perfeita, para não demonstrar as suas fraquezas no seu relacionamento. São espíritos que agem através de perseguição espiritual, causando medo, acusação, trazendo censura, trazendo o medo de ser mal interpretado. Isso é domínio de medo, é domínio de espírito de acusação. Em nome de Jesus tem que cair por terra. Tem pessoas que têm medo de tomar decisões, de enfrentar a adversidade, de enfrentar pessoas, medo até de tomar decisões, sempre transfere a sua responsabilidade para as outras. Covardia, espírito de facilidade, às vezes, agindo sobre a vida dessa pessoa, trazendo ela a ser indiferente para não agir,
não mudar de atitude. Tem pessoas que os seus pensamentos são extremamente agitados, não conseguem parar de se preocupar, de pensar em coisas que devem ser resolvidas, ou coisas que podem acontecer. Tem pessoas que ficam, mesmo antes das coisas acontecerem, ficam agitadas de tal forma que não conseguem dormir, de tanto pensar nessas coisas que nem aconteceram ainda, e de forma que não conseguem nem respirar direito. Isso é espírito, isso é tudo, a preocupação, trazendo ansiedade, trazendo medo, pavor. Tem pessoas que se sentem que não tem nenhum valor quando alguém demonstra ficar insatisfeito com ela. Tem pessoas que se sentem não compreendidas, abandonadas, inferiorizadas, indesejadas pelas pessoas. Muitas vezes, esse pequeno pensamento é uma presença, às vezes, de um espírito de rejeição que está dominando, querendo controlar a sua vida. Rejeite, põe o sangue de Jesus na sua mente, põe o nome de Jesus na frente, ordena a bênção que esses pensamentos não é vendido. Porque Deus tem um pensamento, um futuro bom para mim, um futuro de paz, de alegria. Tem pessoas, está acabando já, que possuem muito medo de ser desaprovado pelas pessoas. Vivem numa busca constante de aprovação. Pessoas que ficam extremamente nervosas com as pessoas do sexo masculino. Ficam agitadas com temor, com tremores, vontade de fugir do local. Não é a mulher nervosa com o marido, não. Está falando aqui é medo de homem. Pessoas que a figura masculina estremece por medo, por traumas, por situações vividas na infância, e que cria um pavor dela quando vê uma autoridade, ou vê uma pessoa, um homem, um masculino se aproximar dela. Ela não se permite, ela sente medo dele. E isso é fundo espiritual. Eu só estou falando do fundo, ali nas quebradas, nas quebradinhas onde o diabo fica aqui. Tem pessoas que se sentem medo de se relacionar com as outras pessoas do sexo masculino, fica trema a sensação de que está em perigo, de que vai sofrer. Isso são espíritos malignos, muitas vezes, que estão interferindo, com medo de homem, espíritos de adivinhação que vêm tentar causar um pensamento errado na vida da pessoa. Em nome de Jesus. Tem pessoas que não conseguem controlar as suas vontades, de ingerir alguma substância que lhe traga maligno. Tem pessoas que não conseguem controlar as suas vontades e de ingerir, não conseguem controlar a vontade de ingerir substâncias que tragam alívio para a sua angústia, nervosismo, solidão, tristeza. Precisa de uma cervejinha, precisa de um whisky, precisa de uma bebida, de uma droga. Tem pessoas que vivem sobre esse domínio. Tem pessoas que não conseguem dizer não aos hábitos de ingerir certas substâncias que são prejudiciais ao corpo. Eles são controladas por vontades compulsivas. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, estão sob influência. Espírito que age no vício, na compulsividade, para tentar trazer a dependência do álcool, de tabaco, de cafeína, de drogas, até mesmo da comida. Então preste atenção, está havendo uma frequência de ações na minha vida, isso comece a clamar pelo sangue, e comece a rejeitar esse pensamento no nome de Jesus, e coloque a palavra de Deus para dentro, porque a palavra de Deus é lâmpada, e o Espírito Santo é luz, e quando ele encontra a lâmpada, encontra-se com a energia, ela faz a luz aparecer, e o que era treva se torna luz. Amém? Ah, que amor, Deus, que nós. Glória a Deus. Então, denunciei. Aí você fala, ele está vendo algumas coisas, essa é a Espírito de Deus. Alguns pararam para pensar e falaram, acho que eu estou nessa, é só ele que ele está falando. Que tem pessoas que talvez você se identificou com inferioridade, com a inhibição, o certo sentimento, que está dentro, identificou que você percebeu que os pensamentos estão fazendo constância. Então, em nome de Jesus, é para isso que Deus mandou fazer esta unção, ungir você a receber poder. A unção de Elias é a unção dobrada do Espírito, para você receber poder para controlar, subjugar esses pensamentos ao pensamento de Cristo, da palavra de Deus.
Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque o Espírito está te habilitando hoje. Em todas as funções que eu tenho feito com você aqui. Nesse processo de libertação. Você vai conseguir os pensamentos, as emoções, essa vontade de morte, vontade de saber, vai sair. Mas ouça a palavra de Deus e dê crédito a ela. Não rejeite o que eu estou lhe dizendo, a palavra de Deus. Receba ela e se apegue a Deus, se apegue em Jesus, se apegue na palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ninguém vai roubar o seu lugar. Deus te deu um lugar diante dele para você viver bênção sobre bênção e ninguém vai tomar o teu lugar. E as bênçãos que Deus preparou para você é para você viver. Se você não viver, sai da terra. Deus te tira da terra, mas Ele te deu para viver. Enquanto você estiver nessa vida, Deus te chamou na presença dele para viver aquilo que Ele quer que você viva. Ele disse para Elias: não vá para a caverna. Não te chamei para ir para a caverna, para te esconder, para ser opresso, ser parte de torturadores, de espíritos malignos que fica atormentando a tua mente, o teu corpo, a tua vida. Ele te chamou para ser livre. Conhecereis a verdade nos liberta. A verdade é a palavra de Deus, é Cristo na sua vida, e Ele está te dando essa missão hoje, a porção dobrada, e o teu Espírito vai ser liberado. Os psicólogos vão até aqui, mas Deus vai dar continuidade agora. Aonde eles pararem e não conseguem ir mais, é onde Deus vai dar, porque o Espírito Santo é o único que pode curar a tua alma. Glória a Deus. Os demônios lutam para isso não acontecer, mas o Espírito também luta, Jesus diz em Gálatas 5, a palavra dele, para que ele faça o que quer da sua vida, e o Espírito vai fazer. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para a minha música, Caminho no Deserto. Glória a Deus. E eu e a pastora, a gente só fica de pé, nós vamos ungir você.